muito bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça, trazendo para você, que é cidadão, informações a respeito dos seus direitos, novidades, curiosidades para sua formação também. Hoje, o nosso convidado especial é o Dr. Carlos Figueiredo Mourão, presidente da Associação dos Procuradores do município de São Paulo. Ele compõe também a diretoria da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, é mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e aqui, em nome do nosso programa, nós estamos muito felizes com a sua presença. Seja bem-vindo. Agradeço o convite de participar desse programa, estando junto com vocês aqui nesse dia para discutirmos as questões com relação à advocacia pública municipal. O tema de hoje é um tema bem interessante para você, que é membro da nossa sociedade, para entender um pouco mais sobre a advocacia pública municipal. Também nós contamos sempre com a parceria do IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado pela doutora Viviane Maldonado, juíza de Direito, e que aqui colabora conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer mais uma vez estarmos aqui nessa parceria. Seja muito bem-vindo ao programa. Então, eu vou começar com uma questão interessante, porque quem nos escuta compõe o município de São Paulo, é membro desta cidade. O que é o município, doutor Carlos? Como o senhor explicaria para quem nos escuta o que é o município, o papel do município, como ele se desenvolveu? O município é uma história muito interessante no Brasil. Eu, até quando fui estudar, me aprofundar sobre o tema das questões municipais, eu me surpreendi com a história do município no Brasil. Uma história muito interessante e rica, uma história rica até para toda a América Latina. Imagina só que nos municípios, né, na época do século XVI, nos primórdios do Brasil, colônia, os municípios eram a entidade política nacional. Era no município que acontecia a dinâmica do poder, a dinâmica da estrutura de poder. E nesse período em que, antes da Revolução Francesa, antes da independência americana, nos municípios já havia eleição direta para a escolha dos membros que iam compor a Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal, os membros que ali compunham, eram escolhidos diretamente pelo povo, né? E essa escolha desses membros, que incluíam procuradores, vereadores e juízes, era uma escolha direta. Então, havia uma democracia direta no início do Brasil, né? E isso foi rompido, que é uma grande pena para o Brasil, romper essa história municipalista, né? E a Constituição de 88 retorna essa história quando integra o município na Federação Brasileira, que é uma questão bem interessante. E para a população, de uma maneira geral, o conflito, as necessidades vitais estão no município, não estão no Estado, não estão na União. A União e o Estado é uma criação etérea, uma criação que está na mente das pessoas, não na realidade das pessoas. O município não. O município é uma relação real. Eu até interfiro e digo, doutora Viviane, que a população toda escuta falar sobre a união, a união. O que seria a união para quem nos escuta? Qual a ideia de união? Então, na realidade, eu ia comentar exatamente essa questão posta na Constituição Federal, em que houve, inclusive, a divisão de competências de atribuição legislativa com relação à União, que seria o ente federal, vamos dizer, do Estado. Nós temos, logicamente, o plano estadual e o plano municipal, que é a esse a que o doutor Carlos se refere, né? E existem justamente, até para, de uma certa maneira, perpetuar essa questão dessa legitimidade do município, o âmbito de atuação municipal, inclusive com relação à competência legal, né? Aquilo que existe o âmbito restrito da União, em que se pode também legislar, né? Eu acho que o doutor Carlos até poderia especificar melhor quais são as matérias que ainda, de uma certa maneira, se inserem nesse âmbito restrito, né, do ponto de vista de que a normatização é específica para o município individualmente considerado. A divisão de competências na Constituição Federal traz uma questão que é uma questão já antiga nas Constituições brasileiras. A competência municipal é referente ao interesse local, né? Tudo que é interesse local, né, tem relação com o município que legisla sobre o interesse local. E aí que é a questão da vida das pessoas, né? Que é a escola, que as pessoas frequentam. E eu acho que o bacana é isso, porque cada município também tem um perfil. Então, a legislação municipal de um determinado município não necessariamente seria adequada para um outro município, né? Em razão
dos interesses locais Sim, mesmo. que são diferentes. Eu acho que a maturidade democrática brasileira, ela tem que passar pelo município. Sim. Porque quando as pessoas passarem a ver que elas são importantes na sociedade e que elas controlam o poder, né, elas podem interferir no caminhar do poder, a democracia amadurece. E, então, essa questão do poder no município é extremamente relevante, porque quanto mais as pessoas participarem da administração municipal, interferirem, se organizarem em associações para fazer reivindicações junto ao poder público municipal, mais a democracia vai evoluir no Brasil. Então, falando para quem nos escuta, como membro do município, porque o cidadão faz parte, como ele pode interferir mais e participar mais, então, nessa administração municipal? Porque o senhor mencionou aqui que o município regula a educação. Sobre o que mais, ou quais matérias, como a doutora Viviane mencionou, o município seria responsável? E o membro do município, como é que pode buscar essas informações? Tudo que é interesse local, né, que tem interferência direta na vida das pessoas do município, é de competência municipal. Então, a questão do transporte urbano, a questão, então, por exemplo, uma diferença do estadual, da competência estadual para a competência municipal. O transporte intermunicipal já é da competência estadual, porque extrapola os limites do município. Tudo que está dentro do limite municipal é de competência municipal. A questão da educação é fixada uma diretriz nacional pelo MEC, mas a gestão da educação no município, né, o ensino fundamental é competência municipal. O ensino médio já é de competência estadual, isso é na divisão constitucional. Outras competências que hoje estão na baila da questão da sociedade é a questão de saúde, vários hospitais e postos de saúde são de competência municipal. Há uma divisão, apesar de ter um sistema único de saúde, mas tem uma competência municipal que é dos postos de saúde serem municipais. Tem a competência com relação a... Transporte também é um tópico. Transporte é o principal problema. De bastante relevo, principalmente porque nós estamos em São Paulo, Com né? certeza. Eu vou pedir licença aos nossos convidados e vou chamar um rápido intervalo e peço a tua atenção logo mais para a gente falar um pouquinho mais sobre essas matérias interessantes do teu município. Você viu minha filha? Ana! Desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde.
Estamos de volta em mais um programa Diálogos de Justiça, tratando hoje de um tema extremamente interessante que, para você que é cidadão, é também da sua curiosidade. Com a presença do Dr. Carlos Figueiredo Mourão e a doutora Viviane Maldonado, representando aqui o IPAM com a nossa parceria. No último bloco, nós estávamos tratando sobre a questão dos transportes e eu deixei aqui uma questão por parte da doutora Viviane para ela realizar para o senhor. Na realidade, eu acho que as pessoas hoje, principalmente em São Paulo, sofrem, né? Todos nós sofremos muito com a questão do trânsito. E eu gostaria que o senhor comentasse justamente essa competência, mas do ponto de vista legal, né? Não do ponto de vista, logicamente, administrativo, né? Quem faz a gestão do transporte é o município de São Paulo. É o município que faz a gestão do transporte, que faz as opções, né, de colocar faixa de ônibus, não colocar faixa de ônibus, que faz a questão de rodízio, haver rodízio, não há rodízio. Então, toda essa gestão é uma gestão municipal. Na verdade, o delineamento do município com relação ao urbanismo, né, como é que vai ser, se vai abrir uma avenida ou não vai abrir uma avenida, é toda uma gestão municipal. Agora, acho que também seria interessante, Velise, deixar claro para as pessoas que o Código de Trânsito, ele é federal, né? Então, na realidade, as regras e a responsabilidade relacionadas a todas as infrações de trânsito, elas não têm particularidades a ponto de que pudessem ser especificadas de uma maneira local, né? Então, embora, como o Dr. Carlos mencionou, a gestão, a definição do que pode, do que não pode, dentro do âmbito da movimentação, isso realmente pertence ao município, mas a questão legal da responsabilidade do motorista, enfim, a questão de dirigir alcoolizado, isso tudo, logicamente, recai sobre a legislação nacional, federal. Essa pontuação e até essa distinção de responsabilidade é importante trazer a quem nos assiste, para que tenha conhecimento maior sobre os deveres do município, sobre os seus direitos e no aspecto federal também. Nesse contexto, num dos intervalos, nós estávamos conversando que também é papel do município a fiscalização de construções. Como isso funciona, doutor Carlos? Toda edificação no município é de competência municipal. Então, a pessoa que se interessa a fazer uma obra ou construir um prédio, uma casa, ele tem que ir ao município e pedir uma autorização especial para fazer essa construção. Sempre? Sempre. Seja um imóvel particular ou um imóvel comercial? Todo mundo que vai fazer uma construção nova, não uma reforma interna, mas uma construção que mude, altere a configuração do município, ampliando a configuração do imóvel, ampliando sua área, ou mudando, ou criando um novo edifício, ou demolindo o edifício, tem que ir aos órgãos municipais pedir autorização. Acho que até falando justamente nessa questão de imóveis, acho que também seria interessante lembrar a quem nos ouve que, até para fins orçamentários, que cada uma daquelas esferas que a gente já mencionou conta com uma lista de impostos, vamos dizer assim, né? Esses impostos incidem em razão de fatos diversos, né? Então, por exemplo, no âmbito municipal, a gente tem a título, né, fazendo aí o paralelo com a questão da construção, nós temos o imposto, o IPTU, que é relacionado à propriedade do imóvel. Acho que seria interessante o doutor Carlos até mencionar que é um imposto sensível, né, que uma grande faixa da população fica obrigada a esse pagamento e, aliás, até se não pagar, o doutor Carlos também pode esclarecer de maneira até direta, por conhecimento pessoal, o que acontece com a pessoa quando ela deixa de pagar o IPTU. O IPTU é um imposto municipal, né, sobre propriedade territorial urbana, né, de competência do município. Então, o município que institui esse imposto e ele pode cobrar. A pessoa que não paga pode perder seu imóvel, né, é uma das hipóteses que você perde o seu bem, não pagar o IPTU. Né? Então, quem define quanto vai ser o IPTU, qual é a alíquota, que tipo de tem uma questão complexa que é a planta genérica de valores, quanto vale o imóvel, né? Quem fala isto é o município. Os reajustes também, né? Porque houve agora até recentemente, quer dizer, recentemente já há alguns meses, né? Mas enfim, essa discussão a respeito da possibilidade do reajuste e tal. O cidadão tem o direito de, recebendo, quando
recebe, porque todo ano o município envia um carnê de pagamento. E lá nesse carnê, na primeira folha, está discriminado qual é o valor venal do imóvel. Né? A pessoa que acha que aquele valor venal é acima do valor real, o valor que realmente o imóvel vale, pode entrar e apresentar uma defesa junto ao município. Nem sempre as pessoas sabem disso, que podem apresentar uma defesa para falar, olha, esse imóvel aqui está constando como 100 mil, mas não, ele vale 80 mil. Então eu quero que seja refeito esse valor, feito um novo lançamento. Pode buscar pessoalmente, sem advogado? Pode buscar... Existe alguma informação no próprio site da prefeitura que ele consiga buscar isso? Tem informação no site, tem um setor especializado nisso que faz o atendimento no centro, pode ir qualquer subprefeitura. O direito de petição é um direito constitucional. Né? Então ele pode, de qualquer forma que ele faça, chegará aos órgãos competentes para analisar. É possível até falar em hipóteses, doutor Carlos, para quem nos escuta, de isenção do IPTU? Existem esses casos aqui na cidade de São Paulo? Tem alguns casos de isenção com relação ao valor, né, abaixo de tal valor. Isso a pessoa já vê isso. Né? Tem a questão dos aposentados, até certo valor, sendo um só imóvel. Também tem um valor específico que eu não sei, mas há esse direito à isenção. Tem a questão das imunidades, que são constitucionais, das igrejas, né, templos, né, são imunidades constitucionais. Não são diferentes de isenção. Tá. Isenção, quem define a isenção é o município, que faz as escolhas de isenção. Na verdade, a isenção ele tem que cobrar, o município tem que cobrar. E ele fala, olha, dessas pessoas eu não vou cobrar. Sim. Nós estávamos tratando sobre a questão da construção e ficou uma dúvida da minha parte, para nós compartilharmos com quem também nos assiste. Já que é preciso buscar sempre a autorização do município para a construção, como é este processo? Ele é demorado no município ou ele é moroso para buscar essa autorização? Enquanto a autorização não vem pedida e requerida, eu posso iniciar a construção? Como funciona? Então, isso é de uma complexidade de uma cidade como São Paulo, né, absurda, porque é uma cidade muito grande, onde ela modifica, você vai passar numa rua, ela está já diferente no dia seguinte, já mudou, já começou uma construção. Então, com o pedido, você já pode começar a edificação. Você não pode, depois de terminado, habitar esse edifício. Você, com esse protocolo, já começa a construção. Então, isso já pode ser feito. Isso é feito diretamente nas subprefeituras. Tá bom, de cada região. De cada região. Tá bom. Logo mais, nós retornaremos para entender um pouquinho mais sobre a Advocacia Pública Municipal. Fique atento. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Estamos de volta a este programa tratando da temática da Advocacia Pública Municipal. E com a presença do Dr. Carlos Figueiredo Mourão e com a doutora Viviane Maldonado, representando o Instituto Paulista de Magistrados, que é o parceiro deste programa junto à Unis, Universidade de Santo Amaro. Dr. Carlos, explique para nós o que é o advogado ou qual é o papel do advogado da Procuradoria como procurador municipal, advogado público, né, municipal. É uma questão bem complexa para a sociedade como um todo, até para os próprios advogados. Sim. Porque há uma diferenciação muito grande entre o advogado privado do advogado público. Né? Qual é o papel do advogado público dentro da administração? É falar como se aplica a lei. É a competência dele, só dele,
falar que forma, em que situações se aplica a lei. Né? Então, ele vai falar para o administrador o que o administrador não pode fazer. Né? Ele vai atrás do contribuinte inadimplente, né? Tirar o imóvel do contribuinte inadimplente, aquele que não paga, né? Tem esse papel muito desagradável de invadir a casa do contribuinte, do devedor. E, além do mais, dentro da própria administração, vai falar se o servidor tem direito a receber certo adicional, pode se aposentar ou não pode se aposentar, por causa da própria competência. Então, tem uma questão, que é a questão até da constitucionalização da carreira de procurador municipal, por causa dessa importância e dessa relevância no controle de legalidade da administração municipal. Então, esse trabalho de você ter uma certa autonomia para poder exercer de uma maneira independente, autônoma, livre e séria, né, você precisa ter uma liberdade para fazer isso, senão você fica vinculado ao administrador de plantão ou ao servidor, à pressão do servidor ou à pressão da sociedade. Você não pode sofrer pressão. O que dá a sua diretriz é a própria Constituição Federal. A Constituição Federal é que vai falar o que você pode e o que você não pode. Eu acho que é importante mencionar, dentro dessa liberdade de atuação, que os procuradores são concursados, né, doutor Carlos? Então, não é o prefeito que vai escolher quem serão os advogados que atuarão em prol ou em favor do próprio município. Eu acho que justamente essa questão do concurso, que é isento de qualquer julgamento político ou posicionamento, é que há essa efetiva liberdade de atuação em que se possa transitar com maior, vamos dizer assim, imparcialidade até, de uma certa forma. Acabou de terminar um concurso que vai ser chamado, essa semana ou semana que vem, vai chamar os novos procuradores. Foram 8 mil inscritos, né? Vão chamar 70 procuradores. Né? Você vê a eficiência dessas pessoas que estão entrando, a competência. Né? E entra não porque o prefeito quer, o prefeito gosta, ou escolhe aquele ou não. É através do concurso público, de provas e títulos, através da competência. A pessoa tem que ser competente para entrar. Então não tem apaniguados. Né? E essa questão da constitucionalização da carreira de procurador do município. Colocar na Constituição que o procurador do município é carreira de Estado, faz parte, junto com o procurador de Estado, junto com o pessoal da advocacia da União, é relevante até, não para as cidades grandes todas fazem concurso, mas as cidades pequenas não têm concurso público e acaba contratando o amigo, o compadre, o irmão, e aí acaba surgindo uma série de problemas nesses municípios menores, uma série de dívidas que são deixadas, um problema bem complexo, bem complicado, se as coisas não caminharem através do concurso público. Sim. O senhor está como presidente, neste momento, da Associação dos Procuradores do município de São Paulo. E quais têm sido as frentes de trabalhos ou as metas e objetivos que vocês têm realizado em colaboração para a sociedade? A advocacia pública, ela é um caminho sem volta, né? Ela é uma evolução. Cada dia que passa, ela ocupa um certo espaço, né? Quando eu estou há 24 anos como procurador do município. E quando eu entrei, a configuração era bem diferente de hoje. Hoje, se exige mais o procurador municipal, do ponto de vista de presença, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de eficiência, né? Muito diferente do que quando eu entrei no começo. Né? E também o procurador municipal exige mais da administração, uma estrutura melhor para poder fazer o seu trabalho de uma maneira mais eficiente. Né? Imagina só, essa questão é extremamente importante. Quando houve um certo momento, né, que a advocacia pública municipal de São Paulo começou a entrar em conflito com a administração. Né? Aí houve um abandono da advocacia pública. Então, deixaram de fazer as reformas necessárias, deixaram de pagar, por exemplo, a conta de luz. Eu trabalhava num prédio que nós ficamos 60 dias sem elevador. Eu trabalhei no 11º andar, todo dia subindo de escada, né? Porque a pessoa deixa, porque ela vai começar a enfraquecer. E você fica, sabe, você não tem essa liberdade, você não tem essa disposição para fazer. Como é que você vai brigar contra isso? Você mesmo vai pagar, né, essa estrutura, você mesmo. Isso acontecia, né? O próprio procurador punha computador, fazia toda uma estrutura. Hoje isso mudou. Hoje está caminhando, né? Acho que mesmo as administrações, a situação anterior e essa, tem uma visão um pouco diferente do procurador e entende que tem que estruturar, entende que tem que colocar o procurador com uma estrutura boa, até para arrecadar mais,
até para defender os interesses da coletividade, né? Esse é o interesse que o procurador municipal defende, o interesse de toda a sociedade. Estamos quase encerrando o nosso programa. Eu já deixo aqui de pronto o convite para o seu retorno, doutora Viviane, concorda? Com certeza. Delitando, porque tem muito passa tema. muito rápido o tempo e faltaram alguns aspectos importantes para a gente discutir aqui. Eu sugeriria até que o Dr. Carlos finalizasse com algumas considerações que ele pudesse entender como pertinentes para deixar aí para os nossos ouvintes. Fica seus momentos agora rapidamente para deixar uma dica especial para quem nos escuta. Agradeço, Evelise, doutora Viviane, esse convite carinhoso de participar aqui. E eu peço ajuda da sociedade como um todo para que entenda o papel do advogado público e da importância, da relevância do advogado público, porque o advogado público está defendendo o interesse dessas pessoas, o interesse da sociedade como um todo. Não é, muita gente diz, você é advogado do prefeito, né? Não sou advogado do prefeito. Eu sou advogado da sociedade que vive em São Paulo. Então, essa clareza que precisa ter. E a gente está lá para defender e abertos. Nós somos servidores públicos para servir toda a sociedade e nos colocamos à disposição da sociedade para defender os interesses dele junto ao município. Sucesso nessa sua carreira, que eu sei que é brilhante. Nós agradecemos sua presença, doutor Carlos, e volte mais vezes, tá bem? Obrigado. Doutora Viviane, eu agradeço sempre a nossa parceria em nome do IPAM. Muito obrigado e vamos continuar aqui esse programa maravilhoso e o senhor já está convidado para um novo encontro. E principalmente a você que acompanha conosco, nossa gratidão. Fique sempre ligado aos programas do Diálogos de Justiça, trazendo mais informações a respeito dos seus direitos.